Gravando. E aí, meu chave? Bom, Agora... antes de mais nada, eu acho que é importante a gente encarar isso aqui como um bate-papo, né? Estamos aqui em 5 consultores, pelo que eu contei, à disposição para tirar dúvidas, para achar soluções e ajudar de alguma forma. Então, fiquem à vontade aí para interromper a gente, fazer perguntas, trazer a contribuição de vocês. O Alex e o Valdir já trouxeram bastante aí do que eles estão fazendo, né? Então, falou bastante pouquinho. Sintam-se à vontade aí para trazer a realidade de vocês e enriquecer aí nosso bate-papo. Luizão, deixa eu só te interromper um minuto, coisa bem rápida. Manda. Pessoal, é muito importante vocês todos silenciarem o microfone de vocês na fala do Luiz, tá bom? E aí, que se alguém precisar falar, aí abre o microfone e depois que falar, mutar de novo, senão fica uma bagunça, tá bom? O Luizão, ele também aí vai administrando para silenciar algumas pessoas, né, Luiz? É o Luiz Fernando, né? Isso. Eu já estou colocando todo mundo em mudo aqui. Vou botar o meu agora. Show. Exato. Bom, vamos lá. Então, ontem foi anunciado aí pelo governo e sancionado, né, a medida provisória 936, que trouxe um plano emergencial, algumas medidas que foram tomadas pelo governo federal para contribuir com a manutenção dos empregos e a manutenção das empresas também. Porque se não tiver empresa, não tem salário e não tem renda. Então, por tudo que eu li já e estudei na medida provisória, passei bastante tempo, hoje conversei com um advogado, com um contador, e foi bem positivo o resultado, né? Nenhum de nós três que eu conversei hoje esperávamos por uma medida tão forte por parte do governo. Na verdade, a gente esperaria um pacote bem mais brando do que foi, né? Então, o que é essa medida provisória, na verdade? Ela traz algumas medidas que vão contribuir para o empresário poder manter o funcionário de alguma forma ou, pelo menos, continuar com a operação do seu estabelecimento pós-crise, tá? Então, o que ela traz para a gente? Ela traz a possibilidade de suspender o contrato de trabalho dos funcionários, ela traz a possibilidade de reduzir a jornada de trabalho dos colaboradores. E, obviamente, com a redução da jornada de trabalho, traz a redução salarial, respeitando sempre a questão do salário hora. Então, se você reduz a jornada de trabalho em 30%, você reduz o salário em 30%. Se você reduz a jornada de trabalho em 50%, você reduz o valor salarial em 50%. Tem que sempre respeitar essa proporção para não ter nenhum tipo de problema lá na frente, tá? O que é importante nisso aí? Quando a gente fala em redução de jornada, a primeira coisa que fica bem claro é que isso tem que ser por um acordo por escrito. Não pode só combinar de boca com os funcionários. Então, tem que ter documento, eles têm que assinar. Nesse documento tem que constar aí todas as informações. Então, qual que é o salário atual, para quanto vai, qual o percentual de redução, por quanto tempo vai ser essa redução. Tudo tem que constar descrito nesse documento, assinar o empregador e o empregado. Esse documento ele vai ter que ser submetido ao Ministério da Economia. E aqui talvez vá a primeira falha aí, né, do governo. Eles precisavam anunciar essa medida, anunciaram, mas ainda não tem no detalhe como que vai funcionar isso. Então, as diretrizes vão ser passadas pelo Ministério da Economia, como que a gente vai informar isso para eles, mas até agora, né, pelo menos até 5 da tarde, pelo menos não tinha saído. Então, acredito que seja um ponto para a gente estudar, mas o fato é que a gente precisa fazer essa comunicação, esse acordo por escrito com os colaboradores com 48 horas de antecedência. Então, são 2 dias de antecedência. Daqui a 2 dias, talvez já esteja liberado aí o como fazer. Então, considero que após fazer as contas, né, que todos fizerem as contas, já seja válido providenciar esse tipo de documento.
esse documento ele pode reduzir em 25%, 50% ou 70% a jornada. E para o colaborador não ficar sem renda, né, nesse período, o governo federal vai liberar proporcionalmente o seguro-desemprego a esses colaboradores. O que significa que ele vai complementar o salário, mas não vai ser no valor do salário, vai ser ligado, relacionado ao valor do seguro-desemprego. Né? Nós fizemos uma conta aqui antes de começar com o Luiz Fernando. Um funcionário que ganha R$ 1.500 hoje, ele vai passar a ganhar R$ 1.240, por exemplo. Ele vai ter uma redução de quase 20% aí no salário. Em contrapartida, ele vai ter estabilidade e vai receber R$ 840 do governo no seguro-desemprego e os R$ 400 da empresa, caso opte por reduzir os 70%. Tá? O que mais que a gente pode falar que é importante? Está tranquilo, gente? Alguma dúvida em relação a essa redução, ao cálculo? Pois não. Deixa eu fazer só um adendo. Eu assisti uma live ontem do Dr. Marcelo Marsaioli e ele tocou nesse assunto dessa MP. E tudo que você falou da redução e tudo, você tem que avisar até 48 horas, isso tudo pode ter que ser colocado em contrato e tem 30 dias de prazo. Esse é o prazo, você tem 30 dias para fazer esse contrato no papel. É isso aí. Isso, exato. O colaborador tem que ser avisado com 48 horas de antecedência, mas tem 30 dias para formalizar isso junto ao Ministério da Economia. Né? Uma coisa que atrapalha bastante, né, com esse prazo é que se você não avisar o Ministério da Economia, o teu colaborador não vai receber o complemento do seguro-desemprego. E aí ele até fala lá na medida provisória que o pagamento é em 30 dias. Então, se tu atrasar 2, 3, 4 dias para informar o governo, teu colaborador vai atrasar 3, 4, 5 dias para receber o valor também. Então, legalmente, beleza, a gente pode trabalhar com os 30 dias. Em contrapartida, para a realidade financeira dos colaboradores, não sei se vai ser tão simples assim esse negócio de atrasar, tá? Eu considero que o ideal seja já caneta e papel na mão, fazer continha, e se for reduzir a jornada de trabalho, a melhor opção é já fazer. Aqui eu acho que cabe uma dica na redução de jornada. Os dias em que os colaboradores vão trabalhar de fato, eles têm direito a receber seguro-desemprego não, perdão, gente, vale transporte, vale refeição, são benefícios que ele recebe quando ele trabalha. Então, se a redução de jornada, ao invés de trabalhar 4 horas no dia, por exemplo, for trabalhar 8 horas num dia e 0 no outro, ele vai receber um dia de vale transporte, vale refeição, e no outro não. Isso aí, no final, para quem tem, né, no caso do Alex, 22 colaboradores, pode ser, cara, uma redução bem importante, assim, um custo bem significativo de economia. Tá? Vale a pena pensar nisso, fazer um revezamento da equipe, ao invés de simplesmente diminuir a quantidade de horas que ele está no trabalho. Lembrando que, se essa for a opção, isso tem que estar descrito também nesse termo, né, nesse adendo contratual que será feito. Ele divide, obviamente, por valor de salário, né, essa ajuda do governo, e vai obedecer os valores lá do seguro-desemprego, basicamente. Com um detalhe: os colaboradores que recebem entre 3.155 e 12.202, esses, o acordo individual, ele não é válido. Tá? Então, quem tiver funcionário registrado com esse valor de salário, esse acordo só é válido para redução de jornada mediante acordo coletivo. Então, tem que envolver o sindicato patronal, tem que envolver o sindicato dos funcionários, buscar fazer um acordo, se é que o sindicato já não está se movimentando para fazer alguma coisa nesse sentido, né? Então, eu acho que vale a pena para quem tem colaboradores nessa faixa, de repente um gerente,
ou um chefe de cozinha que ganha um pouco mais, alguma coisa nesse tipo, vale a pena sim entrar em contato com as entidades de classe, saber como está o andamento disso aí, porque com certeza vai ter uma segurança Ô, jurídica Luizão, maior. Pois não. fiquei sabendo que o sindicato patronal dos hotéis, bares e restaurantes já fez isso, tá? Então, quem tem isso pode procurar que já tem um parâmetro nesse sentido. E aí, um adendo ao que você falou lá, e aí para você poder explicar um pouquinho melhor como a gente está falando com os empresários, que aí se obriga, fazendo isso, você se obriga a manter o funcionário por, se eu não me engano, 6 meses, correto? Não. O período de estabilidade ele vai ser pelo mesmo período do benefício. Então, se esse acordo de redução de jornada for por 30 dias, ele vai ter estabilidade de 30 dias. O prazo máximo é de 90 dias, 3 meses. Então, se ele ficar os 3 meses com redução de jornada, sim, ele vai ter estabilidade por 6 meses, sendo que 3 já é o próprio trabalho, né? É a partir da celebração do acordo que esse tempo conta, e não após o término, tá? Ficou claro? Não, ficou sim, mas agora uma dúvida também, aproveitar aí. Eu fico imaginando aqui o pessoal que tem o caso do Alex, ou do Valdir, né, que tem bastante funcionário, que deve ter férias a vencer, férias para tirar, férias atrasadas. Pode forçar férias antes de iniciar esse... Então, as férias, ela foi regulamentada pela outra medida provisória que a gente tinha falado, que é a 927, né? Férias sempre é definida pelo empregador. Independente de ter crise, de não ter, a CLT já prevê que quem determina a data de férias é o empregador. É claro que a gente sempre escuta o funcionário para saber se tem algum motivo, de repente vai casar, vai ter uma formatura, vai ter, enfim, alguma coisa, mas quem determina a data das férias é o empregador, tá? O que fala na MP 927 é que, pela CLT, o correto é informar, o aviso de férias ser assinado com 30 dias de antecedência. Ele passou para 48 horas. Tá? Então, sim, se você tiver colaborador para entrar de férias, você pode avisar ele hoje que segunda-feira ele está, a partir de segunda-feira, ele está de férias. Todas as outras regras para as férias não foram alteradas. Então, desde a reforma trabalhista, por exemplo, sexta-feira ou véspera de feriado não pode tirar férias, né? Não pode emendar com feriado para reduzir o período de férias do funcionário. Isso continua válido. Mas hoje, por exemplo, que é quinta-feira, ele poderia ser avisado hoje que a partir de segunda está de férias. Isso sim. Beleza. Então, gente, acho que da redução de jornada é isso. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa sobre a redução de jornada? Agora é a hora da gente bater papo Luizão, aí sobre... Pois não. Só me corrige, 3,5 para cima não pode reduzir a jornada, é isso? 3.135 até 12.202 precisa de anuência do sindicato. Não é que não pode, ele pode, mas precisa ter anuência do sindicato. Aí pode ser por acordo coletivo, convenção coletiva, qualquer coisa do tipo. Tá? Acordo coletivo é quando é da empresa direto para o sindicato dos funcionários. Convenção coletiva é quando é de sindicato para sindicato. Eu acredito que é isso que o Jonas comentou, que já tem alguma coisa pronta nesse sentido aí. Tá? Beleza, meu parceiro, todo múltiplo apagado aqui por causa disso aqui, tá? Tranquilo. Oi, gente. Vai dar de mamar, Barreto? O Barretinho vai dar de mamar. Olha a cara de alegria do moleque. Uma perguntinha aí depois, tá? Porque assim, eu tô vendo como é que as coisas vão acontecer. Tô com umas estratégias de repente, semana que vem, se for liberado para abrir mesmo, de repente só retirada de Marmitex, porque é um carro forte meu, entendeu? E só que eu vou fazer a redução de funcionários, então vou escolher os mais antigos, os caras, os mais a espinha dorsal, né?
que eu tenho, só que de acordo com a movimentação, né, e eu vou abrindo aos poucos e chamando um por vez, né, até sair dessa fase ruim. Como é que eu faço com as pessoas que, de repente, não vão estar trabalhando? Então, cara, essa eu acho que é o X da questão e é o que a gente comentou que tem que ser analisado caso a caso, né? Primeiro que quando a gente faz o desligamento de um funcionário, o nosso caixa começa a ir embora, né? Porque é caro mandar embora. Não, eu não digo nem mandar embora. Eu digo assim, de manter eles, né? Mas, assim, mesmo que eu tiver fazer o contrato de 70%, que você falou, né? Eu estou arcando com 30%, eu dou uma estabilidade para eles e quando voltar as coisas, eles estão na ativa. Então, pelo que você está me falando, às vezes não compensa eu fazer isso, compensa eu fazer uma rotatividade entre eles. Porque, de repente, eu pago 70% ou 50% e aí... mais ou menos. É mais ou menos, tá, Valdir? Porque o que a gente está falando é na redução de jornada para fazer esse rodízio. O que eu estou falando é, ao invés dele trabalhar às 8 horas do dia, ao invés dele trabalhar 4 horas por dia, vamos supor que você reduza 50%, tá? Então, ao invés de trabalhar 8, ele vai trabalhar 4 horas por dia. Esse cara, ele trabalhou 4 horas por dia, ele já tem direito ao vale transporte e 15 minutos de refeição. Sim, sim. Então, ele já vai ter direito ao vale refeição. Ao invés disso, o que eu dou como dica é colocar uma pessoa para trabalhar 8 horas num dia e folgar no segundo. E a pessoa que folgou no primeiro trabalha no segundo. Faz um rodízio, uma escala mesmo. Perfeito. Isso aí foi perfeito. A minha questão que era o seguinte, estava com o pensamento antes de repente, de 15 funcionários, eu ia pegar 6 funcionários, né? O resto ia ficar em casa, mas eu ia pagando para eles um acordo, né? Esse era o pensamento antes de sair a lei, né? Que eu não queria deixar ninguém na mão com estabilidade. Mas então, vai entrar na suspensão de contrato ainda, não vai, Luiz? Exato. Aí a gente cai na suspensão do contrato. É isso mesmo. Entendi. É possível fazer isso sim, Valdir. Acho que a gente pode até passar já. Alguém tem mais alguma dúvida sobre a parte de redução de jornada? Oi, gente, eu tenho uma dúvida assim. Posso falar? Por favor. Oi, primeiro eu queria só me apresentar rapidamente. Meu nome é Fábio, agradeço o convite aí da live, descobri pelo Facebook. E tem um restaurante em São Paulo japonês que está fechado e estou pensando em reabrir ele semana que vem para o delivery. Então, minha cabeça está viajando nessas possibilidades de redução ou suspensão de contrato. Eu só uma observação, uma pergunta do que o Luiz falou sobre se precisa realmente correr com os acordos para que eles recebam em 30 dias. Porque eu vi alguma informação que, na verdade, o pagamento da parte do governo seria exatamente no mesmo dia do pagamento do salário. Se é o 5º dia útil, seria aquele dia. Eu sei que ainda falta essa regulamentação aí do governo, exatamente explicando como vai ser, quantos dias tem para informar do acordo, etc. Mas se ele acha que realmente a gente tem que correr com esses acordos ou tem alguma sinalização que o acordo pode ser feito no meio do mês para pagamento do funcionário realmente no mesmo dia? Não, olha, Fábio, apesar do governo... Primeiro, seja bem-vindo, né? Agradeço a tua pergunta e primeira coisa, assim, se o governo falar que vai pagar no dia, cara, quem falou isso para você, o governo não consegue nem cobrar da gente imposto no mesmo dia, quanto mais pagar alguma coisa para alguém, né? Então, cara, duvido muito mesmo. Pelo que eu li na MP ontem, a gente tem que celebrar o acordo individual com o funcionário com 48 horas de antecedência. Então, se ele vai começar daqui a 2 dias, a gente teria que fazer hoje, tá? Esse acordo com ele. E aí a gente tem que enviar esse acordo individual para o Ministério da Economia e é justamente isso que eu ainda não tive acesso. Acredito que ninguém teve, né? Eu parei de acompanhar, já era 5 horas da tarde, o Alessandro vai poder contribuir com a gente. E esse prazo, eles falam em 30 dias, mas o 30 dias é o prazo para o pagamento do funcionário a partir do momento que você informa. Então, não vejo sentido nisso. Mas vamos lá. Alessandro, por favor, cara, contribui aí. Fala aí, pessoal. Boa noite. Entrei um pouquinho atrasado aí,
Então, quanto a esse daí de como que vai funcionar a sistemática, tudo, não saiu normativa ainda, tá, a respeito disso. Pelo que parece, vai ser feito, a informação vai ser feita, além da que você vai comunicar, né, com o sindicato, através do formulário, de uma carta explicando, também você vai ter um portal do empreendedor, do empregador.net, que é o mesmo do seguro-desemprego, que me parece que eles vão disponibilizar lá algum acesso para você ir informando, para depois o governo pegar de lá e ir fazendo os pagamentos. Mas por enquanto, Fábio, assim, é muito incerto, cara. Ninguém vai saber te dar essa resposta do como fazer isso, né? Mas sem dúvida que é o momento já de você calcular o que você vai fazer, se você vai começar com o delivery, qual que é a tua expectativa aí de faturamento, ver o quanto vai custar o pessoal para poder fazer esse tipo de projeção, né? Agora é a hora de calcular, cara. E se puder já celebrar o acordo com calma, para poder ter um documento bem amarrado, é o momento, sim. Vamos lá, Jonas. Luizão, vou voltar um pouquinho naquele assunto lá, só para ver se eu entendi realmente. Vamos lá, o empregador ele vai fazer o acordo de redução de jornada por 30 dias, correto? Fez o acordo de redução de jornada por 30 dias, ele acaba gerando, acabou esses 30 dias, ele tem o empregado tem mais 30 dias de estabilidade, correto? Pelo mesmo período, né, que ele fizer redução de jornada, ele vai ter estabilidade, isso. Então, eu acho que os empresários, aí, principalmente nós, a gente está falando do ramo de alimentação, se atentar muito a isso. Porque vamos supor que você faça um acordo de redução de jornada por 60 dias. Ou seja, você tem aí 120 dias para manter esse colaborador. Passou 60 dias, o movimento não voltou e você precisou mandar embora, cara, é multa, né? Se eu não me engano. Então, tem que se planejar. Pagar os dias. Então tem que se atentar muito a isso. Não sair fazendo acordo com todo mundo sem pensar lá na frente. Então, vamos fazer o acordo, vamos, legal, 60 dias, 120 dias eu tenho que manter o cara. Então, se o movimento não voltar, a gente tem que se atentar muito a isso. Vai lá, Arnaldo. Eu ia falar justamente isso, Jonas. Bom, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou o Arnaldo Lafuente, consultor da Bem-Estar Consultoria. Mas o que eu tenho até que falar para o Valdir é o seguinte: o que nós temos que prestar atenção é que, mesmo que dia 7 agora, terça ou quarta-feira, o comércio, porque não vai abrir tudo de uma vez, vai ser gradativo, vai abrir, talvez abra as lojas de material para construção, enfim, os restaurantes possam abrir o salão, tomar aquelas medidas de distanciamento, enfim. A normalização do movimento é uma incógnita. A gente não sabe, porque enquanto não tiver uma drástica redução do contágio do vírus, a própria população não vai para a rua. Então, se a gente achar que nós vamos abrir e levantar a porta de ferro e beleza, todos os clientes vão voltar a frequentar como foi há 15 dias atrás, esquece que isso não vai acontecer. A gente não sabe nem prever quanto tempo vai demorar para voltar o movimento ao normal. Nem Paulo Guedes. O que nós estamos vivendo é uma coisa tão inusitada que nem o Paulo Guedes é capaz de prever o impacto financeiro que isso vai acarretar na economia. Então, prudência agora é muito importante. Você desligar um funcionário que talvez você já estivesse com a intenção de mandar embora, eu acho até, como eu vou dizer, condizente, prudente. Agora, abrir mão de funcionário qualificado, porque está com dificuldade de pagar o salário, é de uma temeridade tão grande, porque na hora que as coisas voltarem ao normal, eu já estou entrando num tema um pouquinho mais avançado, pense o seguinte: o ramo de alimentos e bebidas talvez seja um dos ramos. Eu sou chefe de cozinha executivo. Então, a gente conseguir mão de obra qualificada é uma coisa tão difícil
que você abrir mão de uma obra qualificada e jogá-lo no mercado, porque quando as coisas voltarem ao normal, você está abrindo mão da sua mão de obra qualificada para o mercado. Amanhã o seu concorrente pode até ir lá e buscar essa mão de obra. Então, a gente tem que analisar caso a caso esse desligamento, se vai realmente pegar o dinheiro para manter todos os funcionários, é de uma complexidade e, ao mesmo tempo, de uma delicadeza tão grande, e a gente precisa realmente analisar caso a caso se vale a pena continuar com todo mundo. Quem, graças a Deus, conseguiu fazer as provisões orçamentárias, como é o caso do Alessandro, que é o especialista, tenho certeza que ele aconselha os clientes dele a um pequeno percentual e guardando todo mês para você realmente ter um capital por uma eventualidade. Esse empresário, ele vai passar, é o que está com a boia lá no mar, né? É o caso daquele empresário que está com a boia, vai ter que remar também. Mas com certeza ele vai chegar na praia. Então, pegar esse empréstimo, a gente tem que realmente, primeiro, você tem que traçar um plano de ação. Vou ficar com todo mundo? Não vou ficar com todo mundo? Vale a pena desligar alguém? Vou colocar todo mundo de férias? Vou colocar só metade de férias? São essas perguntas que vocês precisam se impor e fazer uma análise de realmente, porque é o que o Luiz falou, no momento que você pegar essa tábua de salvação, que é o que o governo está fazendo, prestando dinheiro, você também está se comprometendo em mantê-lo. Então, tem que analisar muito bem realmente quem vai ficar, quem não vai ficar, se vale a pena pegar o dinheiro ou não, enfim. Vocês entenderam a complexidade da coisa? Contudo, Arnaldo, eu acho que quem estava preparado para passar 30 dias e agora tem uma redução, né, é o cálculo que nós fizemos antes lá. Se o cara ganha R$ 1.500 e reduz 70% da jornada, a empresa vai se responsabilizar pelo pagamento de 400. Então, você tem 3 meses desse colaborador pago, né, que era o mês que você teria em caixa para pagá-lo. Agora, cara, é hora de sentar, fazer conta, e o que vai mandar é o caixa. O caixa da empresa é quem vai determinar o que você pode e o que você não pode fazer. Em relação a desligamento, o caixa da empresa sangra muito, cara. Se tiver que mandar 3, 4 funcionários embora, sangra muito o caixa. Então, não é o momento. Agora, é óbvio, tem gente em contrato de experiência, cara, é a hora. É a hora de reduzir. Sinto muito, né? Eu aconselhei todos os meus clientes a cancelar todos os contratos de experiência que tinha, justamente pela incerteza. Isso não só na área de alimentos e bebidas, né? É pela incerteza do mercado. A gente não sabe quanto tempo vai ficar parado, quando voltar, como vai ser. Então, esse risco de você ter um colaborador a mais na tua folha, se tu pode eliminar, elimine. Agora, o que o Arnaldo falou é verdade. De repente, tu tem um cara que trabalha na tua cozinha há 8 anos, conhece todas as tuas receitas, é o teu braço direito lá dentro, não vai perder esse cara nesse momento, porque vai reabrir uma hora e você vai precisar desse cara trabalhando. Ô, Luiz, o que eu costumo falar com meus clientes, que me perguntam, tá? Eu falo assim, ó, hoje vamos imaginar que a nossa empresa é um barco, e nós estamos atravessando agora uma parte com muita tempestade e nevoeiro, tá? E aí nós temos que analisar 2 situações. Quais são os marujos que você quer durante e após passar um nevoeiro no seu barco? Você tem que manter o seu barco sem que ele afunde, tá? Navegando o máximo possível que você consegue navegar dentro de um nevoeiro. No nevoeiro você vê o quê? Um palmo à sua frente. É assim que você tem que navegar, sem planejar além para frente e continuar navegando. Só que você já tem que pensar em manter a sua tripulação de marujos viva para quando o mar se abrir de novo, a tempestade passar, você poder traçar um novo rumo para onde você quer ir. E você ter os marujos, quais os marujos que você quer para te ajudar nesse novo rumo. Então é isso que eu falo para todo mundo. Você tem que usar essa metáfora que eu estou usando agora para você planejar o seu negócio. Você tem que levar o seu negócio como um marco nesse momento. Entendeu? Então, assim, os marujos também, os seus funcionários, eles também são importantes para essa retomada, durante e na retomada também. Então, é um assunto que você tem que pensar muito, você vai ter que quebrar a cabeça. Como o Luiz falou, quem vai mandar é o caixa, mas aí dentro do seu caixa você usar todos os artifícios, tudo que você tiver. Por isso que é o mais importante você estar informado quanto a tudo. E aí você saber aí
Aí, se a gente puder falar outra coisa, é você saber dentro do seu tabuleiro de xadrez quais peças você mexer. Entendeu? Beleza, E tem valeu. outra coisa, Alessandro. Agora, como a gente já falou em lives anteriores, o Luiz Leal falou, você também falou, acho que o Jonas falou, o Barretinho, tenho certeza que falou, é a hora de negociar. Ninguém pode ser intransigente nesse momento. Então, eu tenho clientes que chegaram para o funcionário e falaram assim, não posso pagar agora no 5º dia útil, porque eu tenho que pagar a luz. Eu estou com uma conta atrasada já, se eu não pagar a segunda luz, vão cortar a luz. Então o funcionário falou, não, a gente segura. Só pagar a luz lá, porque se você não pagar a luz, vai cortar a luz, a gente não trabalha. Então, pessoal, tem alguém com áudio aberto aí, por favor. Tem muito ruído por trás aí. Então agora é a hora que o empresário que tem a sua equipe mais próximo dele, ele vai conseguir negociar situações que vão minimizar o impacto. E a medida provisória veio para isso, né? Veio justamente para poder dar a gente saber que tem um túnel, né? A luz está bem pequenininha, mas a gente sabe que tem o túnel, né? A gente quer que a luz fique maior, né? Só em relação a isso aí, existe uma multa, né, por atraso de salário. E isso, em momento algum, foi tocado nessas medidas provisórias. Então, tomar muito cuidado, gente, com esse negócio de atraso de salário, porque depois pode te gerar um passivo. É óbvio que tem horas que não tem outra forma de fazer, né? E aí, se não tem jeito, paciência. Mas tomar bastante cuidado aí, porque essa multa existe e nenhuma das medidas provisórias tratou de tirá-la, né? Então, ela continua existindo. Então, se tiver que dar preferência em atrasar outra coisa que não salário, aí até por questão de humanidade, né, de se colocar no lugar do colaborador, que geralmente já vive mais apertado, acho que vale a pena postergar o resto e o salário fazer o possível e o impossível para se manter em dia. Né? Acho que... Oi, Luiz. Não, eu disse mais uma vez. Pois não, Fábio. Pouca gente tem falado agora, né, com essa nova MP, teve aquela primeira ideia do financiamento, né? Aí a pergunta é, será que pode então combinar as duas medidas? Eu se eu utilizar a redução de jornada, quando chegar na folha, né, para maio, né, na folha de abril, será que eu posso, o que sobrar da minha parte, eu posso utilizar esse financiamento? E se o que vocês acham sobre, na verdade, também a questão do financiamento que foi oferecido antes para pagar a folha? Se é uma boa, se não é, se é só para a gente se enforcar depois? O que vocês acham? Bom, a medida provisória não foi revogada, então ela continua válida. Né? Essa questão do financiamento de folha, eu acho que está mais com os bancos, na verdade, do que com o governo. O que a gente percebeu, que a gente comentou na última live, é justamente que a cobrança dos juros em cima não tem sido como eles têm divulgado, na verdade. Né? A chance de se enrolar para pagar futuramente existe. A gente não sabe como vai ser o movimento, a gente está fazendo uma conta futura sem saber, sem ter uma previsão de qual vai ser nossa demanda e nossa receita futura. Então, com certeza, é um risco, cara, é um risco. Eu acho que é o que a gente estava falando, vale mais a pena você trabalhar melhor teu caixa, buscar opções, reduzir tudo que você possa reduzir de custo, negociar aluguel, é melhor pagar 50% e a pessoa também não perder um bom inquilino. Enfim, tudo que você puder negociar para gerar caixa para a tua empresa, ou pelo menos reduzir esse ralo, eu acho que vale a pena antes de pegar dinheiro com terceiro, cara. Dinheiro com terceiro, tudo que envolve juros e a gente não tem certeza de como vai ficar, é complicado. Só dando aqui um reforço no que o Luiz falou, qualquer opção de você pensar em pegar dinheiro de terceiro, tá? Para pagar contas do dia a dia é preocupante, tá? E vai dar um belo de um reflexo lá para frente. Tudo por isso que foi falado. Você não sabe como vai ser sua receita, você não sabe quanto tempo você vai
voltar para chegar no faturamento que você tinha antes, você não sabe se nem se vai chegar. Então, você já ir buscar dinheiro de terceiro para já pagar dívidas imediatas é complicado. Em último caso, tudo bem, mas vale tomar já as atitudes que foi explicado na outra live, de tentar antecipar recebíveis de cartão de crédito, de venda de boleto, conversar com o fornecedor para postergar, para cancelar, para pagar uma parte agora e depois paga o restante mais para frente. Sentar, pegar esses números aí do que você tem de despesa, que você tem de receita já agora, e trabalhar ele para ele esticar o máximo possível. Se aí você enxergar que mesmo assim não vai dar, aí você vai buscar. Mas eu vejo que agora não é o momento de já ir buscar, a não ser que você já enxergue para 30, 60 dias que você vai se enrolar. Aí você precisa analisar o grau de necessidade que você vai precisar buscar dinheiro de terceiro e já se preparar para você pagar ele lá na frente. Aí vale de você buscar, de você analisar isso, porque mais para frente também vai ficar escasso, porque tem muita gente que vai buscar. Tem gente que vai buscar, e eu digo que eles já vão buscar não para cobrir agora. São pessoas que já estão vendo que daqui 60 dias, 90 dias, eles possam vir a precisar do dinheiro, ou virão a precisar, e eles já vão buscar agora, porque vai estar mais barato com essas iniciativas que saíram. O BNDES vai tentar desburocratizar a forma de pegar, então essas pessoas vão tentar buscar nesses lugares. Aí o que vai sobrar? Os lugares caros, mais para frente. Então, quando eu falei que precisa ver seus números para ver de pegar um empréstimo e buscar esses empréstimos de terceiros, é para você enxergar lá na frente se você vai precisar para já tomar atitude agora, para não correr o risco de faltar crédito ou só sobrar o crédito caro, entendeu? Eu acho que uma dica importante, né, como o Alessandro falou, o que a gente tem que fazer nesse momento é esticar o dinheiro. E para a gente esticar o dinheiro, cara, a gente entra no segundo assunto de hoje, que é a suspensão do contrato. Então, de repente, você está vendo que pelo movimento não vale a pena abrir no jantar, ou não vale a pena abrir no almoço. Você consegue reduzir bem aí tua equipe e continuar trabalhando. Ao invés de pegar dinheiros com terceiro, vale a pena tu suspender o contrato de alguns colaboradores, diminui a sua equipe e estica esse caixa para pagar mais tempo a tua equipe, ainda que com redução de jornada, né? Então tem que fazer a conta agora para ver a tua realidade, Fábio. Eu acho que vale mais a pena ir nesse sentido de reduzir custo, esticar o dinheiro, esticar o caixa, do que buscar recursos com terceiros. Porque a conta lá na frente vai vir e a verdade é que ninguém sabe como vai ser o pagamento, né? A gente não sabe como vai ser essa demanda. Luizão, e essa é a grande sacada que todo mundo sempre comete. Todo mundo, quando precisa de dinheiro, vai buscar dinheiro lá fora, ao invés de reduzir seus custos. E muita gente vai cometer o mesmo erro agora. Tem que aproveitar o que dá para fazer para limpar a casa antes de pegar dinheiro lá fora. Porque é muito comum. Tá faltando dinheiro, pega empréstimo. Pô, eu conheço empresas que duram 10 anos, empréstimo em cima de empréstimo. E vão cometer o mesmo erro agora. Então, lógico que a gente está explicando, mas, cara, não é nada novidade, não. É uma coisa que todo mundo tem que fazer o tempo todo, que é primeiro ver o que dá para parar de pagar, para depois correr atrás de empréstimo, né? Valeu. É isso aí, Barreto. É isso aí, perfeito. Barreto, agora, tem outro detalhe. É uma coisa que a gente vai aprender na marra a fazer, né? Perdão, Arnaldo, segue aí. Desculpa, Luiz, eu só ia complementar. Está para ser aprovado amanhã um projeto de lei que vai postergar o pagamento dos aluguéis residenciais. Vocês ficaram sabendo desse projeto de lei? É um balaio de gato. Tem um monte de coisa lá. Então, isso daí tá uma briga feia, isso daí, viu? Já voltaram atrás, porque é bem complicado isso. O STJ já entrou no meio aí. Acontece que o próprio... já está em choque aí com os aluguéis dele. Não, inclusive o próprio Dias Toffoli participou da reunião lá da elaboração desse PL. Um absurdo, porque o judiciário tem que estar participando junto com o legislativo. Mas, políticas à parte, nessa live que eu assisti ontem, o
Dr. Massaioli ele comenta. Como seria o projeto de lei? Os residenciais ficariam isentos de pagamento de aluguel. Isento, veja bem, é postergar. Vai pagar lá na frente. Durante 6 meses, começa a pagar em outubro com 20% de acréscimo sobre cada aluguel. Então, seriam 36 prestações, o equivalente a 20% do aluguel. E os condomínios IPTU fica por conta do proprietário. Ou seja, o proprietário deixa de receber aluguel e ainda tem que arcar com o custo do condomínio e do IPTU, que geralmente quando se aluga é um pacote, né? Por que eu estou falando isso? Porque se esse PL for aprovado com esse benefício da postergação do aluguel, com certeza os comerciais devem, num futuro muito próximo, em questão de dias, também ter alguma coisa nesse sentido. Então, o que o Marcelo ele aconselhou que os inquilinos fizessem de comercial? Já começassem a negociar com seus senhorios, inclusive uma redução do aluguel e coloca para vocês a responsabilidade de pagar o IPTU e, enfim, para tentar não entrar nesse pandemônio de processo, né? Então a gente tem uma possível iniciativa de criar um PL para os comerciais, né? É isso. Legal. Eu, cara, sinceramente, não acredito que uma coisa dessa passe, até porque acredito que os deputados, senadores sejam interessados diretamente nesse tipo de assunto. Então, duvido muito que eles abram mão de alguma coisa. Mas, gente, alguma dúvida a mais na redução de jornada? Acho que a gente pode passar aí para a suspensão dos contratos, né? Bom, então, outra... Pois não, Luiz? Um mute aqui. Bem rapidinho, tá? No caso, o exemplo do Valdir, que ao invés de 8 horas, a pessoa vai trabalhar 4 horas, ela ganha lá R$ 1.500. Como ela vai trabalhar menos horas, é possível diminuir o quanto será pago para ela, vamos dizer assim? O valor hora continua... Desculpa, cara. Minha filha entrou aqui do lado, eu não peguei a pergunta. Você pode repetir? Não tem problema, não tem problema. Sua filha em primeiro lugar. No caso, exemplo do Valdir, que a pessoa trabalha 8 horas por dia, tal, ganha aquilo. Agora vai trabalhar 4 horas por dia. É possível renegociar o valor que será pago? Ou para ela conseguir pegar essa MP, vamos dizer assim, é sobre o valor, só sobre o valor total? Veja, se tem redução da jornada, tem redução do salário. O que não pode ser mexido é o salário hora, né? Então é aquela velha conta, o cara ganha 1.500, divide por 220, esse aí é o valor do salário hora do cara. Esse valor ele tem que ser respeitado, entende? Isso não se altera. A redução é da jornada, consequentemente ele vai ganhar menos porque ele vai trabalhar menos, mas não é uma redução do salário em si. Acho que o Alessandro pode complementar aí também. Alessandro, fica à vontade, cara. O entendimento é esse, tá? Ele foi mexido na redução da jornada, mas respeitando a hora de trabalho. Então, ela vai ser reduzida conforme equiparando com a redução da jornada. Beleza. Bom, gente, então vamos falar da suspensão do contrato de trabalho, tá? A medida provisória, ela prevê, então, a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho dos funcionários por 2 meses. E como que é essa suspensão? O funcionário, para empresas que faturam até 4,8 milhões por ano, essa redução, ela se dá, essa suspensão,
ela se dá de forma em que falando de forma simples, tá? O empresário deixa de pagar o salário nesse tempo e o colaborador vai receber de fato o seguro-desemprego, né, por 2 meses. Então, o seguro-desemprego ele não é o valor do salário. O funcionário também tem uma redução aí dos ganhos. Existe uma conta de acordo com a faixa salarial e essa conta ela é realizada para ver quanto que cada colaborador vai ganhar durante esse período. Contudo, funciona da mesma forma, né? Ele vai ficar afastado, então ele não pode prestar serviço de forma alguma. Então, aqueles grupos de WhatsApp que vocês têm, ainda que seja para falar de futebol, de qualquer coisa, tem que excluir, não pode. Está em grupo da empresa, com o dono da empresa, tem risco de ser considerado, e o que a gente falou continua válido, né? Então tem que fazer o acordo individual também, eles têm que assinar, e enfim, tem que ser tudo documentado, tá? Nada na informalidade, porque se for na informalidade vai ter problema depois. E as empresas que faturam mais de 4,8 milhões ano, essas elas podem suspender até 70% da força de trabalho. Os outros 30%, a empresa precisa continuar arcando sim, né? Ainda que eles estejam suspensos em casa, mas o pagamento vai ser de responsabilidade da empresa. E esse pagamento ele vai ter caráter indenizatório, ele não tem caráter salarial, então não incide em cargos e nenhum tipo de verba salarial em cima. Que mais? Esse tipo também de suspensão não afeta o direito ao seguro-desemprego em caso de desligamento. Então, se ele não vai haver redução de parcela caso ele seja desligado, qualquer coisa do tipo. Acho que o Alessandro pode complementar aí com mais informações. Não, Luizinho, eu só queria fazer uma pergunta, que eu achei essa modalidade extremamente interessante. Esses 2 meses de suspensão, em que o funcionário vai poder, o colaborador vai poder receber o seguro-desemprego, ele tem a estabilidade, né? Ou não? Ou acabado o prazo de 60 dias, ele volta a ser incorporado na empresa, né? Ou é cancelamento de contrato? Não, ele volta a fazer parte do quadro ativo da empresa. Não é cancelamento de contrato, não. É uma suspensão do contrato de trabalho só. Ele fica suspenso durante esses 60 dias, né? Esses 2 meses. Acabando esse período, ele retorna e aí a verba salarial normal, tudo normal, cara. Não tem nenhum tipo de prejuízo ao contrato de trabalho. Aqui, para simples entendimento, é assim, você vai suspender, vai arcar com uma parte e o governo arca com a outra. A outra parte que o governo vai arcar é a do seguro-desemprego, tá? Na mesma proporção que você fizer a redução, a suspensão. Tá? Se você fizer a suspensão de 70% da jornada, o governo vai arcar com 70% do salário do seguro-desemprego, entendeu? Para ficar fácil de entender. Você vai arcar com uma parte e a parte que você deixar de arcar, o seguro-desemprego que vai arcar. Tá? Só o problema é assim, para quem ganha muito, que vai ficar fora da faixa do seguro-desemprego, né? Você não vai receber o mesmo que o colaborador em questão não vai receber o mesmo que ele recebia. É só para a gente não misturar as estações. Isso que o Alessandro falou é a redução da jornada, tá? Isso, da redução da jornada. A suspensão do contrato, se a empresa fatura até 4,8 milhões, ele vai receber 100% pelo seguro-desemprego. A empresa estanca aí a sangria do caixa, né? Que eu acho que é o principal objetivo nesse momento. Então, de repente, se tu tem lá 2, 3 ovelhas negras que já estavam na tua lista e não quer sangrar o caixa agora para mandar embora, é uma possibilidade que vale a pena pensar, né, em jogar mais para frente essas rescisões. O contrato fica suspenso, então não tem nenhum tipo de verba. A única coisa é que ele fala que os benefícios, tipo, vale alimentação, e aí tem a diferença do refeição, né? Vale alimentação é o que substitui a cesta básica. Então, vale alimentação, cesta básica, plano de saúde, plano odontológico, esses
têm que ser mantidos durante esse período. Já os outros, como vale transporte, vale refeição, que são gerados por o colaborador estar na empresa, estar à disposição, esses são suspensos. Então, vale muito a pena conta e estratégia para lidar com esse tipo de possibilidade. Agora, isso aqui é o que ele tinha colocado na primeira medida provisória, que teve todo aquele alarde, porque não tinha a questão do seguro-desemprego, e agora tem. Então, o colaborador não vai deixar de ter uma renda, ainda que seja mais baixo, que tenha o limite dos R$ 1.800. Contudo, é melhor entrar algum dinheiro na casa das pessoas e ter o suficiente para se manter do que não ter nada. Então, eu considero essa medida aqui, cara, uma ferramenta importantíssima para a gente atravessar os próximos dias aí. Ô, Luiz, e pode ser um mês ou é obrigado a ser 2 meses? Se você quiser fazer só de um mês, também é permitido? Sim, pelo que eu entendi, sim. O acordo você vai fazer individual no termo que favorece. Ele fala em tempo máximo, né? Que o tempo máximo é de 2 meses, mas não fala em tempo mínimo. Então, de repente, você quer fazer por 15 dias, por que não? Né? Eu não observei nenhum tipo de restrição quanto ao tempo mínimo. Não, eu acho que essa é uma boa saída, por exemplo, para alguns tipos de colaboradores, por exemplo, garçom, caixa, que não estão trabalhando agora por causa que só está o delivery funcionando, talvez seja uma boa solução, né? Aí não foi mencionado nada isso mesmo de mínimo, tá? Ele colocou o tempo máximo por até 60, né? Então, pelo menos se não sair nada numa normatização, né, dizendo como que vai ser feita a informação, que ferramenta que usa, se não sair na normatização algum detalhamento falando disso, então tá aberto. É até 60, então não tá dando o mínimo. Então, você pode usar desse artifício aí para fazer 10, fazer 15, fazer um mês, porque não foi determinado um mínimo. Exato, exato. E aqui acho que cabe lembrar que a gente tem redução do salário, dos encargos, que não vai ter, não vai incidir, tem redução de vale transporte, redução de vale refeição. Fazendo essa conta, como o Arnaldo sugeriu, para colocar garçom, alguma coisa do tipo que esteja no momento sem uma atividade no restaurante, eu acho que vale a pena sim. Só tem uma atenção nessa questão de grupos de WhatsApp, tem que ter atenção no acordo individual, ele tem que ser bem escrito. Procurem os contadores, os advogados para ajudarem nesse momento. É imprescindível que vocês tenham ajuda profissional nesse sentido para não ficar com passivo trabalhista e quando voltar a porrada ser pior, entende? Nossa, imaginou? O cara fez tudo que era possível, teoricamente tudo certo, na hora que volta, toma um trabalhista e a gente já sabe que tomou um trabalhista, vai... Não tem para onde correr, né? Aí eu estava brincando hoje ainda com o meu advogado, só tem 2 profissionais que estão felizes, né? O dono de farmácia e o advogado trabalhista, porque com tanta mudança na lei, cara, é certeza que ao final disso aí vai ter muita confusão para resolver. É fato isso. Não, e fabricante de máscara, álcool em gel. Então... Verdade. Bom, gente, eu acho que da medida provisória, essas são as principais medidas. A estratégia, cara, gente, aproveitem o tempo que a gente tem agora aí até domingo para sentar, calcular, montar a estratégia de vocês, os consultores lá do grupo, né? Estamos aqui em alguns deles, estamos à disposição para ajudá-los e é hora de fazer a lição de casa. Na verdade, até o Barreto falou na última live aí que na verdade já está atrasado, né? Já deveria ter feito, mas é hora de sentar, calcular e ver o que pode ser feito, porque o mais importante do momento acho que é esse lance de esticar o caixa e fazer o possível para conseguir jogar para frente sem pegar dinheiro emprestado.
Ah, legal, legal. E pessoal, que tiver, principalmente os donos de restaurantes, né? Vamos aproveitar agora, tira todas as dúvidas, porque tá o Luiz, e é difícil juntar numa sala. Luiz, o Arnaldo, o Alessandro, o Jonas. Bora lá, pessoal. Aproveita. Meu, vocês Maravilha. estão... Bom, vou fazer uma Barreto pergunta também aí. está aí. Tipo, nessa conversa já mudou muito, assim, algumas tomadas de decisões minhas, né? Eu vou dar uma estudada um pouquinho melhor, né? Mas então, porque é o seguinte, o meu fluxo maior, cara, minha receita maior, ela realmente é o buffet, o salão, né? O salão, e eu tenho uma boa parte, uns 20%, 30%, nas retiradas de marmitex, né? Então, só que não vale a pena eu abrir para uma retirada de marmitex, sendo que minha receita não é condizente para todas essas os encargos que eu vou ter. Então, às vezes, que nem você falou, talvez eu vou fazer um estudo melhor, mas às vezes vale a pena manter fechado por segurança dos meus funcionários, fazer a rescisão não, desculpa, a segunda opção que você falou, né? Porque o governo, o fundo, como é que funciona essa segunda opção tua? Antes de mais nada, desculpa. Ô, Valdir, deixa eu falar uma... Eles pagam integral, se eu manter fechado, eles pagam integral. Integral não vai ser integral, mas eu não tenho que pagar 30% ou nada. É isso? Porque aí eu consigo esticar mais a suspensão. Eles entram no seguro-desemprego como se tivesse sido mandado embora. Entendi. Entendeu? Perfeito. Manda ver, Barreto, você ia falar uma coisa aí? Ô, Valdir, tu deve estar sabendo mais do que eu, mas tá rolando um movimento aí que os caras querem abrir só à la carte, tá? E o teu é tipo um quilo, não é um quilo, é um self-service, não é isso? E é um buffet, então eu vou ter que mudar muito. Cara, eu vou ter que fazer uma transformação, uma readaptação geral. Então, assim, só que para isso, às vezes compensa mais eu estar fechado por mais 2 meses e reestruturar totalmente o que eu tenho que fazer, porque é aquilo que vocês estão falando, esticar a massa, entendeu? Menos despesa que eu vou ter, porque eu tô com o salário dos meus funcionários, assim, combinado com eles até agosto, cara. Eu dei uma projeção para eles, mesmo de portas fechadas, nem que eu tiver que parar de pagar tudo, mas o deles vai estar ali. Dessa maneira, eu consigo prorrogar ainda mais, porque eu consigo fazer um estudo, o que eu vou fazer. Porque, cara, eu acho que o amanhã todo mundo vai ter que se reinventar, cara. Vai ser ninguém tem a receita do que vai ter que ser feito. Então, viver um dia após o outro e usar a criatividade, usar a cabeça, e um dia após o outro vai sair umas coisas diferentes. Então, tem que ficar muito antenado em tudo que vai sair. O que eu Valdir, penso. o que o Barreto faria no teu lugar, tá? O que o Barreto faria no teu lugar? Quando eu falo isso, quer dizer que eu posso estar falando a maior merda do mundo, tá? Posso estar errado. Mas o seguinte, velho, eu tô vendo esse lance aí. Se for à la carte, cara, e teu negócio é mais um self-service, 1 quilo, vai ser mais problema. Então, de repente trabalhar o nicho, trabalhar ali com entrega de marmita. Tu vai precisar de quantos funcionários? Poucos. Reduz a jornada dos caras e o resto suspende, malandro. O resto suspende tudo, espera chegar esse bagulho do aluguel e, meu irmão, eu costumo brincar, eu acho que eu brinquei ontem. Agora é a hora que tu vai tomar porrada da gangue, mano. Se abaixa, espera tomar o soco, quanto menos te machucarem, beleza. São poucas as pessoas que vão conseguir reverter isso e ganhar dinheiro agora. Então eu no teu lugar, meu irmão, eu no teu lugar faria isso, meu irmão. Enxuga tudo e se precisar tem meu zap. Pode me ligar, tá bom, irmão? Morou, fechou. Valdir, agora foge um pouquinho assim da minha alçada, mas é uma coisa que já tem há uns 3 anos que eu venho estudando. O porquê de você registrar tudo o que acontece na sua empresa em números, porque elas não mentem. Porque, por exemplo, agora você poderia analisar na sua Marmitex qual é o seu ponto forte, quem é que compra mais de Marmitex para você, entender esse público e aí focar nele. E aí tentar aumentar esse Marmitex em cima do tipo, do persona que compra o seu Marmitex. Então, se você tivesse os seus registros de números, você jogava numa tabela e você já fazia o estudo.
Não, tenho Entendeu? tudo, tenho tudo Então, isso. estuda lá, começa a estudar qual é o seu público que compra, vê os que compram mais e foca nele. E aí monta uma coisa emergencial para você atender eles. E aí você Então, analisa o que vai entrar em dinheiro e se ficar fechado. não, sim, Entendeu? sim, assim foi, né? A preocupação maior é o seguinte, porque agora para retirada, foi o Marmitex só para retirada ia ser muito complicado pela quantidade de funcionários, né? Que eu tinha. Então, tinha que diminuir todo mundo, eu tinha que readaptar tudo. E eu tive que fazer uma estratégia para fazer uma programação correta do que ser feito. Que nem assim que o Barreto falou do delivery, é bacana. Só que tem que ser feita uma estrutura todinha antes disso para você não abrir a emergência e perder dinheiro. Porque hoje em dia você é muito... que nem qualquer risco é muito perigoso agora. Até o mercado voltar ativa, vai demorar um bocado. Então, se de repente compensa mais, às vezes, ficar 2 meses parado, bolando estratégia, bolando tudo, do que você abrir num desespero e você perder o único, assim, um pouco capital que todos os comerciantes têm hoje em dia. Então, foi aquele que falou que é a hora de sobreviver. De repente, eu fechado, né, tem que pensar bem, às vezes, mantenho fechado, os funcionários têm o prolabore deles, o dinheiro deles, no caso, e quando for para reabrir daqui 2 meses, quando o mercado estiver um pouco mais aquecido, eu vou vir babando, matando, porque eu consegui manter toda a minha equipe, ou uma boa parte da minha equipe, não posso, né, também já tem que cortar todos os gastos, que nem o Barreto falou, minimizar ao máximo nesse sentido, mas aí eu vou vir numa pegada diferente do que você abrir agora no desespero, fazer uma invenção e você ficar totalmente descapitalizado, né? Valdir, eu só acho que cabe a reflexão, cara. Como você falou em 30% de faturamento, eu julgo que 30% é um faturamento importante, né? Representa uma fatia importante aí do teu faturamento. E como é uma alimentação de todo dia, né? Esse tipo de comida de marmitex, de repente o cara que vai deixar de comprar de você e comprar do teu vizinho, ele não vai voltar a comprar de você depois. Então, de repente, suspender boa parte da equipe, os garçons e tudo mais, beleza. Mas, de repente, pensar numa estrutura bem enxuta para funcionar pelo menos essa parte, entende? Manter algum dinheiro entrando para esticar ainda mais teu Tô caixa. com o Luiz. Não é reinventar o teu serviço, não. É fazer o que tu faz, só que de forma enxuta. Otimizando, né? Tem que otimizar. Eu tô com o Manter Luiz, tô com o Luiz nessa daí. pessoa para montar e entregar. Entendeu, Valdir? É pegar assim, o cozinheiro, eu preciso do quê? O cozinheiro para fazer, eu preciso de uma pessoa para pôr no marmitex, embrulhar certinho, a pessoa para entregar e eu vou controlando o dinheiro, essas coisas. É o mínimo do mínimo que eu preciso. Aí, em cima desse mínimo, é você focar para que a sua receita seja, você explorar o máximo possível. Pegar esses 30 e transformar em 50, em 60, entendeu? Você você tentar cobrir o seu mínimo e ainda conseguir se manter pagando as contas do dia sem precisar usar muito nesse dinheiro que você já tem, que você está tentando esticar. É importante também você esticar o dinheiro que você tem, mas buscar formas de entrar receita também. Você extinguir E lembrar, também Alessandro, desculpa te interromper, mas lembrar que estoque também é dinheiro, né? E estoque de restaurante é perecível. Então, de repente, tu vai parar tudo agora, 60 dias, perder tudo que tu tem no estoque, vai ser um baque. De repente, vale a pena tu fazer caixa, cara. Queima o estoque, sei lá, aí tem que calcular, botar na ponta do lápis. Mas primeiro, para tu não perder market share, né, participação de mercado, e segundo, para ter alguma receita. Eu acho que 30% é uma receita importante do teu negócio e tu pode fazer muito enxuto. Fazer um adendo aí. Jonas, rapidinho assim. Isso daí que o Luiz colocou, esses 2 pontos, você tem que usar eles muito bem na balança, o seu estoque e perder market share. É muito importante. Se você abrir portas para outro entrar, às vezes pode ser muito mais caro para você recuperar. Você pode ter que investir muito em marketing e esse dinheiro que você vai investir em marketing pode ser maior do que você para ter mantido a operação. E, Valdir, fazer uma... Beleza, meu brother? Então, o que a gente conhece muito bem lá, vivenciamos um pouquinho lá o Pantaneira junto. E, cara, se a tua receita de marmita, que eu lembro que tem um volume interessante, chega a 30%, é de se pensar, porque, assim, o teu custo também vai ser menor para produzir esses 30%. Então, é interessante
É Desculpa, eu interessante. falei 30%, mas não chega a 30%, é 22%, 23%. Né? Entendi. Mas é interessante de se pensar porque lá na frente, cara, é o que está acontecendo. Vou dar um exemplo na questão de tecnologia. Eu nem sabia que existia o Zoom. Por conta da crise, eu descobri que é uma ferramenta fantástica. E isso pode acontecer muito com o mercado de alimentação, cara, porque se as pessoas se acostumarem a se alimentar por pedido, quem tinha já um movimento pequeno de marmitex e as pessoas começarem a migrar mais em optar por comer em casa e não ir até o restaurante, isso pode ser uma questão a se pensar que quem parou vai perder mercado. Então, eu acho que a gente tem que ponderar todos esses pontos. Né? O Valdir, tem um exemplo também, a gente está vendo agora que o pessoal da área médica está trabalhando muito. Possa ser aí de você entregar em um hospital, entregar nesses lugares que o pessoal está rodando, 12 por 24, por 36 direto. Já saiu na televisão aí que muitos médicos, eu acho que é no Rio de Janeiro, já estão falando para eles irem dormir em lugar próximo do hospital para não perder tempo se deslocando. Então, você pode pegar esse público aí dos médicos, dos hospitais, fazer uma propaganda que fala assim, ó, não precisa nem sair, eu entrego o mínimo que você precisa de alimentação boa para você continuar trabalhando. Uns exemplos assim, porque em toda crise tem oportunidade. Aí tem uma oportunidade, às vezes pode ser isso, porque a área médica vai trabalhar muito e eles vão ter pouco tempo para fazer qualquer outra coisa. Então, para eles saírem, ou até mesmo para eles quererem cozinhar, ou alguém levar para eles comerem, possa ser complicado, entendeu? É só para você entender que, assim, se você parar e você começar a puxar todas as contas, tudo que você tem, aí você traçar um novo plano de ação para esse momento. Não que ele precisa ser para sempre, é aquilo que falou, você tem que manter seu barco navegando enquanto você não enxerga além. Quando acabar tudo isso, é outra coisa. Aí você pega, senta de novo, e aí você faz o plano você faz o seu planejamento orçamentário, o seu plano de estratégia normal, como se fazia, de 5 anos, com ajustes anuais, essas coisas. Mas agora é isso daí, você tem que pegar e, é o que a gente fala, vai caçando oportunidade. Caça oportunidade, caça o que tem, e vai jogando para ver se roda, vai vendo o número, vai fazendo análise, comparativos. Comparo, se eu for atuar assim, eu vou ter X e vou ter Y de gasto. Se eu parar, eu vou ter isso e isso. Qual fica melhor? Porque você só consegue enxergar quando você põe na sua vista, para você conseguir. Enquanto está solto assim, fica mais difícil você imaginar, entendeu? Então, tem as situações aí que dá para aproveitar, como essa aí, de você adaptar seu delivery, por exemplo, para atender a área médica. Acho que só para ficar claro, a gente está falando isso no teu caso, tá, Valdir? Porque tu já tem a estrutura montada e já consegue atender esse tipo de público. Se você falasse que você não tem nada disso e que você ia ter que montar tudo agora para atender, muito possivelmente o conselho seria outro. Né? O que a gente está falando é para maximizar o que você já tem. Aproveitar nisso e talvez esse seja o ponto de investir em propaganda, alguma coisa, de botar aí nas redes sociais, um cardápio novo, sei lá. E o Neco acho que pode ajudar a gente melhor até nisso aí. Mas eu acho que essa é a pegada, assim, como tua estrutura já está montada e tu já tem capacidade de produzir isso aí, vai nessa. E é o que é muito importante, né? Você tem know-how. Se você tem know-how para você, igual o Luiz colocou, maximizar, vê aí a situação de maximizar, entendeu? Você já tem estrutura, você já trabalhava, você já conhece como fazer, é só pequenos ajustes de reduzir custo, tentar melhorar a receita, melhorar a efetividade de entrega, fazer propaganda para pegar mais pessoas, o seu funil aumentar mais de pessoas, entendeu? Esses pequenos, igual o Luiz falou. Isso é no seu caso, não existe uma receita pronta, não existe, é caso a caso, às vezes 2 restaurantes você e um outro igualzinho a você, só que tem particularidades mínimas, aí tem que fazer um ajuste, vai ter que, assim, vai ser trabalhoso, vai ser dolorido, mas quem não fizer vai sofrer muito. Então, já que é para sofrer, de qualquer jeito vai sofrer, então a gente sofre para tentar tirar alguma coisa, entendeu? Ô Valdir, deixa eu te fazer uma pergunta, qual é o seu restaurante? Será que ele não ouviu? Não ouvi sim. Pantaneira. Isso, a Pantaneira. É ali na Carvalho de Mendonça? Isso mesmo. Eu conheço. Então, deixa eu te Todo falar... mundo conhece, né, cara? Não pode fechar não, cara. Então, vamos embora.
Pô, eu conheço muito bem quilo, que eu tive 12 anos quilo, fazia 450 refeições por dia em média. Era uma loucura. Mas assim, desculpa, caiu aqui. Você tem uma, vou te dar uma dica que alguns clientes que eu atendo, que são donos de quilo, e tem uma peculiaridade que é atender muito residencial, eles criaram a marmita semanal. E eu tenho muitos amigos que não estão saindo de casa, que têm pessoas de idade, as empregadas não estão trabalhando, então realmente eles estão tendo que comprar comida no delivery. Você criar uma para esse nicho, entendeu? Por exemplo, se você tem um perfil de alguém que almoçava lá no seu restaurante todo dia, que mora ali por perto, cria a opção da pessoa comprar o combo. Ela compra para a semana inteira, ou por 15 dias, 10 dias, enfim. Dá um pequeno desconto, né? Mas você já garante essa venda, né? Tem muito amigo meu me perguntando: você conhece alguém que vende marmita semanal? E aí, óbvio, você faz um cardápio lá bem elaborado e com algumas opções. Mas o segredo hoje é o que o Jonas falou, todo mundo tem falado, é se reinventar. Por exemplo, essa ferramenta, o Zoom, eu nunca mais vou deixar de usá-la. Ela vai ser incorporada na minha profissão, porque às vezes você imagina o custo de eu ir para São Paulo, fazer um briefing com um cliente, quanto custa isso, né? O tempo, o deslocamento, enfim. Então a gente tem que aproveitar esse momento que nós estamos olhando para dentro de nós, né? Para justamente tentar ver aonde estão os nossos ralos, né? Você tem ficha técnica lá de todos os pratos? Não. Então, ficha técnica é um documento essencial, onde você consegue levantar o seu custo e controlar todos os processos, né? Tem Mas tudo, análise... tudo que tu imaginar assim de estrutura, cara, graças a Deus, eu sou formado em gastronomia também, trabalho bastante tempo na área. Lá não é quilo, é self-service, então a gente tem um desafio maior ainda, né? Mas assim, cara, graças a Deus, sim, eu sou um cara muito empenhado nas coisas que eu faço, né? Então, e tenho muitas pessoas excelentes ao meu lado, né? Sempre que nem hoje mesmo, dicas essenciais de cada um de vocês. Então, eu acabo absorvendo e tendo um direcionamento, né? Essa ideia que você falou, realmente, do cardápio, eu já estava com ela na mente, né? Fazer umas escolhas. Eu estava para reabrir semana que vem, só que tudo muda muito rápido, né? Então, foi o que falaram, tem que colocar na ponta do lápis todos os cálculos, né? E cara, porque os números não mentem, né? Você pode ter o feeling que for, você pode ser o comerciante, a experiência que for, mas a prepotência e a arrogância de você não colocar os números no papel faz você quebrar, né? Então, nada melhor que você sentar, foi o que o Luiz falou logo no comecinho, cara, é continha, 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 né? Como tu disse, as fichas técnicas, cara, é essencial para você saber o custo exato de produção e de venda e para você ver o lucro que você tem em cima, né? Mas é isso, cara. Acho que, pô, eu queria agradecer todo mundo por enquanto aí. Primeiro o Luiz e o Alessandro que passaram todas as informações aí, que assim a gente sabe do governo, mas você tem entendimento melhor, uma maneira melhor de passar para a gente. E a todo mundo que está pegando a causa e me dando conselhos de maneira diferente também. Queria agradecer de coração isso aí, né? Aí depois Barretinha, depois a gente conversa melhor aí, tá? Mas por enquanto é isso aí. Valdir, justamente o objetivo desse grupo é esse. Aqui nós somos todos consultores de áreas diferentes. Eu atuo no ramo de alimentos e bebidas há mais de 32 anos, como consultor há 15. Então, o nosso objetivo é justamente ajudá-los para que o impacto seja menor. Porque todo mundo vai sofrer, né? O contador vai sofrer, o Luiz de RH vai sofrer, o Jonas montando cozinhas vai sofrer, fazendo sistema, o Barreto dando consultoria de gestão, eu dou consultoria de análise de processo, quer dizer, tá todo mundo no barco. Então, eu também, depois que isso tudo passar, nós estamos aqui à disposição de todo mundo. Vamos continuar dando aí
ajudando o quanto for possível, o tempo que for necessário, né? E a gente espera que isso passe o mais rápido possível para a gente poder voltar à vida normal, né? Esse é o nosso intuito. É isso aí. Acho que... Só uma dúvida, Desculpa, só Luiz. antes de terminar rapidinho. Eu já sei que a gente já passou da hora. É bem rapidinho. Hoje eu vi isso numa postagem no Facebook do pessoal que está querendo abrir. E aí é pro Luiz a dúvida. O pessoal está querendo abrir. O governo ainda não permitiu, alguma coisa assim, não pode e tal. Beleza. Aí vem uma dúvida. Imagina o cara abre e algum dos funcionários pega coronavírus, sendo que não poderia estar aberto. O funcionário vai poder entrar com alguma coisa? Ou que ele falou assim, ou o seguinte, abre, o cara pega coronavírus, o funcionário pega coronavírus, não acontece nada. Mas o pai dele pega coronavírus dele, porque ele está com coronavírus, e o pai dele falece. Isso pode se tornar um passivo trabalhista? Luiz, eu entendo. E aí, cara, é aquele negócio, é um problema novo, né, que não tem juiz julgando ainda, e cabeça de juiz a gente nunca pode prever exatamente como vai acontecer. Na medida provisória está lá que ter o coronavírus e tal, fora se comprovadamente não tem nexo laboral. Então, em teoria, não é considerado, né, um acidente de trabalho, uma doença ocupacional, qualquer coisa do tipo. Mas a gente não sabe, porque pode pegar no trabalho? Pode ter pego em casa também? Pode. O pai que morreu, talvez que tenha passado para o filho. Como que ele vai comprovar isso? Eu vejo que é uma comprovação muito complexa de se fazer, não acho que é o principal. Eu acho que o principal nesse caso são as multas aí, talvez interdição, né? Não sei como funciona essa parte da prefeitura exatamente, mas eu acho que eu iria mais por esse tipo de sanção. O Luiz Fernando, né? Para complementar o que o Luiz falou, o que a gente tem que olhar nessa parte de abrir ou não, na parte dessa de a pessoa falar que pegou e tentar culpar a empresa, é o que o Luiz falou. Não tem nada falando da parte que o coronavírus seja considerado acidente de trabalho, alguma coisa para afastamento, tá? E é difícil de provar também, igual ele falou, você pode ser contagiado, você pode ser contagiado em qualquer lugar, mas o que a gente tem que prestar atenção são as sanções municipais, tá? Por exemplo, São Paulo, São Bernardo, Santo André falou que se estiver aberto, caça a licença. Você sabe a dificuldade que é conseguir uma licença, uma alvará de funcionamento? Cara, em São Paulo é difícil pra caramba. Então, São Paulo, Santo André, São Bernardo, São Caetano, tá? Já falaram que se estiver aberto, caça a licença na hora. Não é nem autuação, notificação, autuação e depois caça. Eles vão caçar na hora, entendeu? Então, aqui em Santos é notificação, Alessandro. Então, mas em São Paulo já é diferente. São Paulo, eles antes estavam notificando, agora falaram que não vão mais notificar, porque já está claro que não pode abrir, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado são com os decretos municipais que saíram, dizendo como você tem que se portar e quais são as penalidades. Eu conheço... a gente precisa só deixar claro que quando fala abrir, é abrir para o cliente entrar e consumir dentro do estabelecimento, né? Que no tipo de entrega, delivery e tal, não é esse tipo de abertura, de só ter funcionário lá dentro. É receber público em um certo número que ajude a propagar o vírus. É isso que a gente tem que pensar, né? Não é você abrir, por exemplo, e deixar um grupo de funcionários mesmo, e assim, mesmo você abrindo e tendo a movimentação de um grupo de funcionários, mesmo que mínimo, todos os órgãos municipais, né, prefeitura, estão falando que você é responsável por manter a higiene para evitar a propagação, como ter álcool em gel, aí se precisar oferecer luvas. Então, você tem que instruir os seus funcionários as práticas da boa higiene para evitar que se propague. Tá? Então, é só você tomar esse cuidado, porque você vai estar entre os seus funcionários um número bem reduzido de gente, e tomando esse cuidado tranquilo. Mas para abrir para o público mesmo em geral, como era normal, as prefeituras vão ser bem enérgicas, tá? Boa noite. Tem tempo de uma perguntinha? Claro.
Eu perdi a parte do buffet. Tô com meu filho pequeno aqui, acabei perdendo. Eles estão querendo proibir, é isso? O serviço de buffet, e só permitir à la carte? Eu não lembro quem foi que comentou aí. Foi o Barreto. O Barreto comentou que talvez estaria proibido, mas ainda Exato, que não quando tem nada retornar, certo. quando retornar, a gente não sabe como vai retornar, né? Se vai ter algum tipo de restrição. Mas não é que já tenha determinado que vai ter essa restrição ou não. Na verdade, é uma possibilidade, né? Pelo que eu entendi que o Barreto colocou, é uma possibilidade, não uma determinação por hora. Se eu não me engano, o Barreto falou que está tendo um movimento, alguma coisa indo para esse sentido. Não é nada assim que já é certo, não. Eu vi que está tendo um movimento para esse sentido. Eu vi também esse rumor, inclusive que ia ter controle de acesso, um metro de distância de uma pessoa. Isso, imagina, no self-service. Como é que você consegue colocar um metro de distância de um para o outro? A gente precisa de rotatividade, o Valdir sabe disso. É muito temerário. Eu acho que isso não vai vingar, não. Uma última perguntinha. A gente está falando muito em reduzir custo, né? E será que esse momento, será que não é viável também a gente aproveitar e colocar preço? Ou não é viável aumentar preço? Olha, eu acho assim, é um momento delicado para se falar em aumento de preço. Supondo que todas as pessoas estão pensando em reduzir custos. Todas estão pensando nisso. Então, aumentar agora o teu preço final de produto, eu acho que pelo contrário, se você conseguir pensar num cardápio mais enxuto, com CMV melhor, e conseguir fazer promoções para impulsionar, talvez seria uma forma melhor de se pensar. Aumentar agora, eu creio que você pode, além de ser subjugada por querer estar, às vezes, levando vantagem ou pensando em aumentar alguma coisa para ganhar mais de alguma forma nesse sentido, vai espantar um pouquinho as pessoas que estão vendo a questão de preço nesse momento. E além disso, eu acho que cabe a dica do Valdir também, né, Jonas? Porque o cara que está acostumado a consumir no seu restaurante, Andréia, que já paga aquele preço, aumentando agora a possibilidade dele procurar um outro e não voltar para o teu restaurante quando terminar. Né? Eu acho que é o momento de fidelizar o cliente, que você já tem. E com certeza aumentar preço é um risco de perdê-lo e não de fidelizá-lo. Eu acho que é a questão de aumentar, não, mas a live que o Arnaldo fez sobre a questão de engenharia de cardápio é melhorar o seu CMV, melhorar o teu rendimento ali, quanto você vai ganhar por prato. Então, eu acho que esse é o momento de manter, se não fizer promoção, manter os preços, mas enxugar o teu custo, fazer com que você ganhe mais por prato vendido, e aí sim aumentar a tua lucratividade. Tá bom, aproveitando. Obrigado, Nada, Andréia, deixa eu te fazer uma pergunta. O seu estabelecimento que tipo de serviço? Quilo, e à noite tem porções e rodízio de espetinho. Então, eu fiz uma live na quinta-feira passada, tá no nosso grupo lá no YouTube. Não sei se você chegou a assistir. Não. Eu falo sobre otimização de cardápio. Então, uma dica que eu posso te dar, se você for optar pelo delivery, não sei se você está trabalhando com delivery. Comecei essa semana, mas está bem fraquinho. Uma coisa são redes sociais, impulsionar na rede. E aconteceu eu já falei um pouquinho lá no começo dessa live, como pulverizou os deliveries, o que a gente percebeu foi que a maioria maciça dos restaurantes reduziram os seus preços. Porque quem não trabalhava com delivery, que eu tenho quase certeza que é o seu caso, e acabou entrando, foram muitos entrantes, né, com delivery. Então, mesmo os restaurantes tradicionais, que têm bastante apelo, Baba Américo, Cantina Liliana, Almeida, que é o mais antigo, 88 anos em funcionamento, caíram os seus movimentos no delivery. Porque, tirando os clientes que eles já conseguiram fidelizar,
por muitos anos de atividade, novos, praticamente não pegaram novos clientes. É muito pouco, eu vejo lá pelo Almeida, que eu faço consultoria para ele, são muitos poucos entrantes de novos clientes, entendeu? Então, subir o preço agora realmente é uma temeridade. O que eu posso te aconselhar é que você dê uma olhadinha lá naquela live, é bem rápida, 10 minutos. Vai tentar reduzir o teu mise en place, tentar reduzir o teu cardápio, não dar muitas opções, trabalhar talvez com produtos que tenham um valor agregado muito maior, uma margem de contribuição melhor. Eu acho que é por aí o caminho, entendeu? Eu agradeço. É que a gente já trabalha com um valor tão reduzido que nesse momento a gente tem medo de vai ser complicado, né? Então a gente pensou em de repente ajustar alguns preços, mas se realmente eu tô vendo que tá todo mundo. Mas talvez você não precisa põe o nome como promoção, né? Promoção vende, né? A pessoa vê lá promoção, chama atenção. Sim. Então, talvez o caminho seja por aí. Tá bom, obrigado, viu? Uma boa. Luizão, só para finalizar, e aí antes da gente finalizar, eu queria só pedir para o Luizão dar uma recapitulada nessa última questão da suspensão do contrato. Acho que ficou algumas coisinhas. Eu anotei aqui algumas dúvidas, que acho que o Valdir tinha perguntado também, a gente acabou atropelando o assunto e foi para outro meio. Na questão da suspensão de contrato de trabalho, ela vai gerar também a estabilidade do funcionário também? Essa é uma dúvida. A outra qual parte o governo paga e qual parte o empregador paga na suspensão de contrato? Bom, vamos lá. Suspensão de contrato. Primeira coisa, o custo não vai para o empresário. O colaborador ele vai receber o seguro-desemprego, tá? Ele não vai receber o valor do salário dele. O cálculo é exatamente o mesmo para o seguro-desemprego. Então, não tem custo nenhum mesmo pro empregador, tá? Em relação à estabilidade, rapaz, agora você me pegou. Eu preciso abrir aqui e dar uma olhada para ver. É tanta informação, mas o Alessandro, eu não sei se está fácil aí, Alessandro, a informação para você. Olha, Fábio, eu acho que a estabilidade é a mesma da redução. Se for até 3 meses, quando voltar é 3 meses também. Na verdade, a suspensão tem um limite de 60 dias, tá, Fábio? Você não pode suspender por mais de 60 dias o contrato. Pois é, então desculpa. Então seria 60 dias quando voltasse também. Essa é a ideia. Eu tô até abrindo aqui a MP para a gente poder falar com certeza, cara. Me dá 5 minutinhos que eu já trago a informação aí. Pelo que eu entendi, a suspensão ela dá sim estabilidade no período em que você ficar com o funcionário suspenso. Parece que a estabilidade é essa. É isso mesmo, acabei de olhar. É aqui, ó, para quem né? O trabalhador. Onde estava aqui? Aqui, o trabalhador que concordar com a suspensão ou redução terá estabilidade depois para o mesmo período de duração do acordo. Empregada doméstica também poderá, segundo o secretário especial da Previdência do Trabalho, Bruno Bianco, usar o mesmo artifício. Então, é o mesmo período das situações. Tá? Porque o governo ele entende, tá? Que o governo ele entende que ele está dando um benefício para o empregador segurar a mão de obra qualificada, mas também é para ajudar o empregado, né? O funcionário. Então ele fala assim, tá, eu vou abrir mão dos cofres do governo do seguro-desemprego, mas depois você vai ter que segurar o funcionário pelo mesmo período para eu conseguir. Na verdade, assim, o governo ele está querendo tirar a responsabilidade dele de todo mundo ser mandado embora e ele tem que arcar com o seguro-desemprego. Isso ia gerar um rombo nas contas do governo, tá? Porque eles vão ter que arcar com o seguro-desemprego. Então, o que eles fizeram? Eu vou abrir mão parte por 60 dias, eu pago, eu uso o seguro-desemprego, só que depois eu faço a pessoa segurar por mais 60, até lá a economia já voltou a girar, e aí uma grande maioria já consegue já manter os funcionários e fazer o negócio voltar a girar e a economia voltar, entrar no trilho e começar a crescer de novo.
entendeu? Do que todo mundo saiu mandando embora, ia ser pior para o governo, entendeu? Legal. E aí surgiu uma outra dúvida aqui. Também tem teto nessa suspensão de contrato ou não? Teto do quê? O teto é o seguro-desemprego. Independente de qual o valor que seja o salário, é 1.800 e uma coisinha, cara. O teto do seguro-desemprego. 1813,03. É isso, né? É isso aí. E outras dúvidas, tá. Qual é o principal assunto tratado na manchete? Do que está falando essa manchete? Pessoal, alguém está com o áudio aberto aí, com a televisão ligada, alguma coisa? Eu coloco no mudo aqui todo mundo. E pessoal, acho que já deu 1h45. Agora vamos continuar as perguntas. Quem tiver mais perguntas lá no grupo. Acho que agradeço todo mundo aí que participou, foi muito legal. Putz, grila, graças a Deus saiu essa MP aí. Vamos aproveitar. Toda MP que sair, vamos fazer uma live e vamos aproveitar, porque é o que tem que ir para fazer agora, né? Já que não tem faturamento, é o governo quem manda agora. Gente, eu cheguei aqui por meio de contatos aí no Facebook, mas eu não sei qual que é o grupo que vocês estão falando que vocês vão manter contato. É no Facebook, se é WhatsApp? Qual que é? É o Fábio que está falando? Quem que está falando? É o Fábio sim. O Fábio, a gente tem um grupo no WhatsApp, cara, onde a gente está trocando algumas informações, colocando de forma prática, né, as questões comuns aí, uns ajudando uns aos outros. Isso, eu te mando já, Fábio, no chat aqui, o convite lá para o grupo. Fábio? Sim, agradeço. Estou esperando aqui no chat, então. Beleza. Tá aí, ó. Eu joguei no chat aí o convite aí para entrar no nosso grupo de WhatsApp, né? Onde a gente tá todo dia. No grupo, sim, de WhatsApp, sim, a gente está no dia inteiro lá batendo. Vamos lá, saiu coisa nova, olha, saiu um novo benefício, olha, saiu uma nova ideia agora de uma pessoa aqui, que tal iFood agora que hoje saiu lá, né? O iFood adiantou uma parte dos recebíveis. Então, tudo que está acontecendo online, lá a gente está lá no grupo. Vamos para cima. Opa. Pessoal, deixa eu dar uma dica para vocês. Falou do iFood. Vocês já estão sabendo de um aplicativo igual o iFood chamado Delivery Direto? Quem já sabe, dá um joinha aí. Eles vão bater de frente com o iFood e não tem taxa, não tem comissão sobre venda, mensalidade fixa. Anotem esse nome, Delivery Direto, se informem lá, entra no Google, dá um Google lá, mas vai bater de... Isso é agressivo, hein, Arnaldo? Uma mensalidade fixa. Mas cara, o negócio é para bater de frente com o iFood. Eles vão... Mas para ser agressivo desse jeito mesmo, é para bater de frente mesmo. Esse é agressivo, cara, mesmo. Você cobrar um fixo em vez de um percentual é bem vantajoso. Quem ganha é o cliente final, né? Porque na verdade não é aplicativo, é venda direto pela internet. A venda é feita por link. Enfim, o Luiz está fazendo. O Luiz falou que está fazendo um aplicativo lá. Vamos prestigiar o Luiz, ó. Legal. Vamos aí. E pessoal, outra comunicação eu devo fazer entre esses dias, talvez fique pronta no sábado, uma live sobre análise do processo de compras e controle de estoque, tá? Depois eu anuncio, já tinha falado com o Fernando, anuncio o dia direitinho aí, tá bom? Beleza. Isso aí. Pessoal, obrigado. Luiz, Romero, Alessandro, Arnaldo, Fábio, Andréia, todo mundo que participou aí, eu agradeço muito, foi muito legal. O Valdir, foi sensacional.
vou parar a gravação agora, que, nossa senhora, já está dando 2 horas. Mas essa live vai estar lá no nosso canal, lá no YouTube, tá? Também. Onde então a gravação do Arnaldo está lá, sobre otimização de cardápio, a do Alessandro, que é a parte financeira, tá todo mundo lá. Beleza? Beleza, gente. Valeu, obrigado aí por escutarem. E quem precisar de alguma coisa, eu estou à disposição lá no grupo. Se eu não responder hoje, amanhã de manhã eu respondo. Beleza. Vamos jantar, gente.